vou, eu não vou, não vou, não vou e não vou. Eu fico. Oi, vocês estão aí? Eu tava aqui pensando em mais um bafo da família real. Gente, mas é cada bafo. Olha só, família bafônica, né? Então, vocês se lembram que em 1808 a família real veio para o Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte. Pois então, quando eles aqui chegaram, abriram os portos às nações amigas, o Brasil começou a fazer comércio com outros países, né? E desenvolveu muitíssimo. Pois então, passada a guerra, acabaram-se os conflitos. Em 1821, lá em Portugal, o povo começou a fazer pressão para a família real voltar. A família real voltou para Portugal, mas deixou aqui o príncipe regente, Dom Pedro. Muito bem, o Dom Pedro, que praticamente foi criado aqui porque veio aos 7 anos, ele já se sentia um verdadeiro carioca, ia para a praia. Tem gente que fala que ele até nadava pelado no mar. Alguns historiadores contam isso. Sabe Deus. Enfim, ninguém via, né? Mas enfim, Dom Pedro ficou e continuou o comércio com os outros países e começou a ter suas próprias ideias. E o povo lá de Portugal não gostou muito não. Resolveu fazer pressão para Pedro voltar também para Portugal. Mas o Pedro resolveu não ir não. No dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, Dom Pedro estava pronto para partir quando resolveu: não vou, não vou e não vou e não vou. Se é pelo bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E ficou aqui no Brasil, cuidando do Brasil, cuidando dos interesses do Brasil e fazendo um esforço muito grande para que o Brasil não voltasse a ser tratado como uma colônia de Portugal, assim como os portugueses queriam. Mas lá em Portugal, Dom João VI estava sofrendo uma pressão muito forte para fazer com que seu filho voltasse e fechasse novamente os portos do Brasil, e que o Brasil só pudesse comercializar com Portugal, com a metrópole. E então, a pressão que era feita sobre Dom João VI, a família fazia sobre Pedro, para que Pedro voltasse. Até essa altura, Pedro já era casado e também tinha um amigo. Mas, como essa família é muito bafônica, né? Deixa eu contar o que aconteceu com vocês em 7 de setembro do mesmo ano, 1822. Pedro voltava de uma viagem, mas teve uma dor de barriga, precisou parar atrás da moita. Gente, nesse momento, um mensageiro trouxe uma carta de sua esposa e seu amigo José Bonifácio para Pedro. Nessa carta, eles contavam que tinham recebido uma carta de Portugal obrigando Pedro a voltar. E eles, ao contrário, diziam para Pedro: proclame a independência do Brasil e fique e governe este país. Pedro ouviu sua esposa e seu companheiro. E assim, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil e passou a ser o primeiro imperador do Brasil. Então, daí ele passou a ser denominado Dom Pedro I, tá? A partir desse momento, o Brasil passou a ser politicamente livre e passou a ter suas próprias leis e sua própria administração. Começa uma nova fase da nossa história. Nós já vimos a nossa história antes de 1500, né? Era após 1500. De 1500, com a chegada dos portugueses,
até 1822, com a proclamação da independência do Brasil, é o período colonial. Agora que o Brasil não é mais colonial e ele tem um imperador, nós vamos começar a estudar então o período do Brasil imperial, tá? O Império. Nós tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I, esse que proclamou a independência, e mais tarde o filho dele, Dom Pedro II. Mas essa é uma história que a gente conta outro dia. Vamos lá, pegue a sua apostila e vá fazer a leitura da página 24, com bastante atenção. Beijo e até a próxima.